E aí, pessoal, não sei que hora você está assistindo isso, então boa noite se for de noite, boa tarde se for à tarde, bom dia se você está acordando e está ligando para a gente, bem-vindo de novo, Ossos do Ofício, ortopedistas falando para você as dúvidas que você sempre quis perguntar, mas você acabou saindo antes da consulta, ou porque você aconteceu alguma coisa em casa logo depois e que você falou, devia ter falado isso. Então estamos aqui, Dr. José Carlos, Dr. Paulo, Dr. Marco Aurélio, Dr. Demange. E já vamos começar com perguntas. Vocês querem começar com as que trouxeram para vocês ou vocês vão deixar eu começar com as minhas aqui separadas? Pode começar, tem boas. tem boas perguntas ali. Então vamos começar com uma perguntinha do Cleiton Cagé. Cleiton, ele teve um estralo no cotovelo que incomoda quando faz exercício. Devo procurar um ortopedista, Zé Carlos? E aí? Isso depende desse, como a gente falou já, estalido pode não significar muita coisa. Um estalido no cotovelo pode significar somente uma movimentação de ar ali. Então, assim, se começa a te incomodar, não pelo barulho, né? Porque pelo barulho não dá. Quem fica incomodado por barulho não pode ter uma Harley, não pode ter um carro, né? Então, mas assim, o cotovelo, esse barulho com dor, aí já muda a figura, porque você pode ter aí uma lesão que tem que ser cuidado. Você pode ter um barulho sem dor que seja algo perigoso? Barulho sem dor que seja algo perigoso. Eu pensei no snapping triceps, assim. Mas ele dá outros sintomas. Você pode ter aí, por exemplo... Então explica o snapping triceps, senão o pessoal vai ficar na tensão. Snapping triceps é o tríceps saltitante, né, a tradução, que acontece porque o cotovelo, ele trabalha às vezes fora do melhor eixo mecânico, ou seja, ele trabalha fora do centro de rotação, e o tríceps é um desses músculos. Como ele trabalha um pouco fora do centro de rotação, ele algumas vezes faz uma voltinha para dentro do osso ali, e nessa alteraçãozinha dele, ele pega às vezes o nervo ulnar, e pode dar uma sintomatologia de ulnar, aí pode dar uma dor também, pode dar uma série de coisas. Então eu tenho um paciente que tinha um snapping triceps, que muitas vezes vem junto com o ulnar saltitante também, né, que também é outro que faz um barulhinho às vezes, poucas vezes, mas faz. E a gente tive que tirar um pedacinho, uma fatia do tríceps para poder fazer com que ele não tivesse aquele atrito no nervo. E tira do tendão ou chega a tirar músculo também? Tira mais do tendão mesmo. E pode voltar a treinar em quanto tempo? Que aí é a pergunta que vamos fazer. Essa é a próxima pergunta, né? Ele pode voltar a treinar. Geralmente a gente tira, faz uma tenoplastia, ou seja, costura ali o tendão de uma forma que ele fique mais forte e tudo. E ele pode voltar a treinar, geralmente em uns 2 meses e meio, 3 meses. Mas me explica uma coisa, porque assim, tem uma patologia parecida no quadril, né? Que é o snapping hip, que é o quadril em ressalto. Só que o quadril é grosseiro, a pessoa sente um estalo, um barulho, isso. E a sensação que o paciente fala é que assim, meu quadril saiu do lugar, ele desencaixou. A pessoa que tem no tríceps, ele chega a operar, isso por que motivo? Qual é o desconforto? Geralmente, esse barulho não faz tanto, não tem um efeito tão forte ali, porque é uma articulação menor, mas como é muito próximo do nervo, ele começa a ter um formigamento desses 2 dedos, tá? Do anelar e do mínimo. E esse formigamento pode virar uma dor, então ele pode ter dor quando ele tem essa movimentação, mas realmente do barulho não é o que chama tanta atenção. E pode dar perda de força no quinto dedo? Pode, se tiver isso muito cronicamente, a coisa sem tratamento, e for muito pronunciado, pode dar uma alteração do nervo quase permanente. Por isso que se trata, né, para poder evitar esse tipo de problema. Vamos para umas perguntas mais difíceis. Agora vai. Olha só. Vivi Cade perguntou, como tratar perimenicite e condromalácia grau 3? Já fiz infiltração e melhorou só 50%. Acho que vale a pena falar um pouquinho desse diagnóstico. É uma coisa que eu acho que pouca gente deve ter ouvido falar na internet, né? Perimenicite. Na verdade, eu não conheço. Eu não estava nessa aula de joelho. Mas essa pergunta é boa, porque assim, medicina it é inflamação. Né? Então, amidalite da amígdala e assim vai. E a perimenicite é a inflamação da volta do menisco. Então, o menisco, entenda o menisco como
se fosse um coxinho de borracha no meio do joelho, né? A consistência do menisco, para quem tá ouvindo e quiser ter mais ou menos a percepção, é meio parecida com essa consistência aqui, ó, do trago na orelha, da pontinha do nariz, da orelha, de caso a gente fosse pegar. E na volta dele, bem na borda, ele está preso numa cápsula, como se ele estivesse na bolsa e preso na borda. Essa borda pode inflamar. Então, se a pessoa tem um machucado no menisco, que por ali entra um pouquinho de líquido, tem um flap, ou o menisco está deslocando um pouquinho e voltando, aquilo vai inflamando. Eu brinco que o jeito de entender a perimenicite, a inflamação, imagina a pessoa que rachou o canto da unha e aquele pedaço da unha começa a entrar um pouquinho na borda. Igual quando tem a unha encravada. Ou seja, você tem a inflamação na volta do machucado. Então a pessoa pode ter uma lesão do menisco que não está doendo tanto, é igual uma unha trincada que não está doendo tanto. Agora, se ela começa a machucar a borda do lado e inflamar e ficar vermelho, é como se tivesse a unha encravada inflamando, uma perimenicite, a inflamação à volta da lesão. Então entendo um machucado no menisco e uma inflamação na volta. E aí como tratar é variado, né? Porque do mesmo jeito que se você tiver a unha encravada inflamando, você pode já desde mudar o tamanho do sapato para parar de apertar o pé, ou seja, mudar o tipo de exercício que a pessoa faz, o tipo de atividade física para não sobrecarregar o menisco. Essa é uma das coisas, evitar agachar e girar em cima. Outra maneira de se tratar é diminuir a inflamação. Então, do mesmo jeito que você pode passar uma pomada aqui na área que está vermelha e inflamada, você pode tomar um remédio, passar uma pomada, fazer uma infiltração na área ao redor do menisco. Ou, eventualmente, se aquele pedaço está encalacrado tanto que não para de doer, eventualmente você tem que ir para uma intervenção cirúrgica. Do mesmo jeito que você vai tirar o canto da unha de quem está inflamando a volta direto, você pode usar uma artroscopia e remover o pedaço machucado do menisco. É claro que para a gente a decisão vai variar se é uma perimenicite que está direto. Então, aquela unha encravada que não para de ficar vermelho, qualquer coisa que faz, muda o sapato, passa pomada e não melhora, você vai tirar o canto da unha. A perimenicite, que já mudou o tipo de atividade física, tomou um certo anti-inflamatório, uma dor constante que não diminui, ou seja, fez infiltração, eventualmente quando precisa, ou quando a gente já olha e fala, nem adianta fazer infiltração, porque tem um flap dobrado muito grande. É igual se você olhar um canto da unha tem encalacrada aqui, você fala, não adianta, se não desencalacrar, não vai melhorar. Então, um flap dobrado do menisco que está na borda, inflamando, fazendo essa perimenicite, tudo isso pode fazer variar o tratamento. Deixa eu fazer o papel da Vivi Cage e perguntar mais. Como que ela pode saber, por exemplo, se a dor é da condromalácia ou se a dor é da perimenicite? Porque dor no joelho é a pior hora, a pessoa fala assim, eu tô com aquela dor, né? É uma dor anterior, sem característica. Dá para ela ter noção do que é? Demange, explica o que é uma condromalácia. Então vamos lá. A palavra condromalácia é quando amolece uma cartilagem. E a maior cartilagem, a mais espessa do corpo, é onde a gente mais usa a palavra condromalácia, quando amolece a cartilagem da patela, do osso da frente. É que é a cartilagem mais grossa do corpo, e quando ela amolece, ela pode amolecer, começar a fazer vários rasgados, como se fosse uma fissura na cartilagem, ou ela pode abrir um buraco. Então imagine a cartilagem como aquela carne branca do coco. Imagina que ela podia estar só mais mole do que ela devia, você pegou o garfo e raspou, ou pegou o garfo e raspou fundo, pegou uma colher e tirou um naco. Ou tirou um naco a ponto de até machucar a parte de baixo dela, que é machucar a cartilagem e o osso. Isso é a condromalácia. Então uma pessoa numa condromalácia da patela, ela pode acontecer por vários motivos. Você pode ter tomado uma pancada num dia que caiu de joelho no chão, ou pode ser porque está correndo, fazendo um movimento errado e toda vez machucando. Então pode ser igual tirar um naco de uma vez do coco ou ficar o tempo inteiro batendo. Como na patela, que é o lugar mais comum da condromalácia, a dor geralmente é uma dor que piora quando sobrecarrega o músculo da frente, o quadríceps, essa é uma dor que as pessoas falam assim, quando eu desço uma escada, uma rampa dói, quando eu vou levantar da cadeira eu sinto a dor mais importante, quando eu vou fazer um agachamento, e geralmente uma dor na frente do joelho. Então você olha o joelho de frente e a pessoa fala, eu vou descer uma rampa, dói essa região aqui da frente do joelho. A perimenicite, por sua vez, ela dá bem na volta do menisco. E se a gente fizesse, vamos fazer como se fosse um joelho, põe a mão assim para mim, por gentileza. Imagina que eu ponho uma outra mão aqui em cima. Esse assim. joelho também é desproporcional, né? Tinha que ser o contrário. Imagina se mas o menisco bíceps, estaria aqui no meio, tá? A perimenicite vai doer na borda do menisco. Então, enquanto um vai doer mais na frente, o outro vai doer na borda, e aí você aperta o ponto da perimenicite, dói bastante. Já a condromalácia não é uma coisa que você consegue apertar e ela doer.
Então a pessoa fala, dói quando eu desço escada, mas a própria pessoa, não o médico no consultório sabe pegar de jeito na ferida e fazer doer. Mas o paciente geralmente fala, mas é lá dentro, eu não sei, eu não consigo relar aqui e faz doer. Na perimenicite, ele fala, nossa, e se eu fui apertando, à noite fui ver onde doía, comecei a apertar meu joelho e tem um ponto aqui, ó, bem na lateral, que é o que mais me dói. Então dá para perceber desse jeito também. E tem condromalácia no quadril? Verdade, tem. Tem, a cartilagem ela pode ter essa característica, mas eu acho que talvez o joelho seja muito mais comum pela questão anatômica, né, da patela, que ele é um osso que está ali compondo a articulação, mas tem muito mais uma função ali de otimizar a função do joelho. O quadril, né, já é diferente porque a cabeça do fêmur ela realmente precisa estar intrinsecamente associada a absorver carga. Então qualquer tipo de amolecimento ali é sinônimo de uma degeneração muito rápida, né? Talvez por isso eu acho que a gente veja mais no joelho do que no quadril. No joelho até você falou uma coisa interessante, a patela é um osso que na verdade ela está no meio de um tendão e de um ligamento. O nome disso é osso sesamoide, né? Tem lá no pé, o pessoal que corre tem sesamoidite, sabe que tem no pé, mas ela é uma bola no meio do músculo do osso para dar uma distância maior do tendão com o osso e aumentar a eficácia da musculatura. Tanto que você tirar a patela de uma pessoa e fechar de volta, ela perde 30% da força, só de ficar mais fraco. E aí, por fazer isso, ela fica o tempo inteiro sob pressão mesmo, né? Isso. Fica o tempo inteiro para desacelerar o corpo. A gente brinca que a patela é um freio, né? Você vai descer uma rampa correndo, você precisa parar, você segura na coxa e a patela está ali sobrecarregando aquela descida. Tem diferença no tratamento de uma condromalácia traumática para uma degenerativa? Tem. O que acontece assim, a degenerativa, né, na fase mais inicial, o principal tratamento é tirar a causa. Então, se a pessoa corre errado, se ela tem uma patela que é meio inclinada de lado por causa do formato dela, isso é chamado de tilt. Tilt é inclinação. Então, tem gente que tem a patela que ela é meio inclinada e ela fica correndo meio de esgueio na tróclea. O tratamento é com reforço da musculatura. Se a pessoa, quando agacha, ela vira o joelho para dentro. Então, ela chama valgodinâmica. Só na academia, você vai olhando as pessoas no agachamento, tem gente que agacha retinho, tem gente que agacha com o joelho um pouco mais para fora, tem gente que o joelho faz fecha e volta, fecha e volta. Na corrida, na bicicleta e assim vai. Melhorar essa mecânica, na bicicleta melhorando o fit da bike, na corrida melhorando o padrão da corrida, no exercício tomando uma consciência corporal maior e reequilibrando melhor a musculatura. Tem várias formas que você trata a parte crônica na condromalácia que vai vindo ao longo do tempo. A aguda, que geralmente não foi muito culpa da pessoa, né? Ela caiu, tropeçou, bateu com o joelho ou alguma coisa assim, fez um machucado, o tratamento não é tanto mudar o que ela fazia, mas observar se aquele machucado vai aumentar ao longo do tempo ou não, restringir coisas que possam aumentar e, às vezes, intervir. Né? Às vezes, fazer alguma intervenção cirúrgica, isso é um pedaço muito grande. Imagina, a gente brinca que a condromalácia grande, ou uma lesão condral grande é igual buraco na rua, né? Você tomou uma pancada forte e abrir um buraco grande, começa a cada dia estar maior, tem uma hora que tem que tampar aquilo, porque uma hora o pneu vai passar por dentro, vai ficar uma lesão não contida, fica grande o suficiente para passar a roda dentro do buraco. Já a condromalácia leve é igual aquele envelhecimento da rua como um todo, você olha, ela está de pouquinho em pouquinho, só, então deixa eu cuidar aqui, só para tentar não piorar. Olha só, o Alberto Lentes perguntou, fratura peniana é tratada pelo ortopedista ou pelo próprio urologista? Não, Alberto, isso quem trata é o urologista, né? Então é melhor que você não tenha uma, não brinque com isso não vai dar muito certo para você. Alongamento peniano também não é ortopedista. Também não é. Só se for com fixador externo. Vai lá, coloca no Google, coloca Ilizarov, vê o que é alongamento ortopédico para você ver. Meninos, não brinque com isso. Isso daí é muito sério. Marco Aurélio, vou perguntar para você e a gente vai falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho da medicina, né? Eu vou juntar duas perguntas. O Mal Neto, ele pergunta como foi o curso de medicina e a sua residência, então como é que você decidiu as coisas? E a Mabel Isabelle, ela pergunta, me fala um caso de ortopedia que mais te encantou durante a formação. Eu acho essa uma área incrível. Que legal. Bom, hoje eu também, né, mas nem sempre foi assim. Eu não tenho médicos na minha família, mas a minha inspiração de cuidado é uma tia que eu tive, né? Agora ela já faleceu,
mas tá entre nós aqui, porque a marca dela é muito forte. Ela era enfermeira, ela era professora da Escola Paulista de Enfermagem, Neuza Silvério. E é gozado que, como a minha família não tinha médico, qualquer referência médica era minha tia Neuza, qualquer coisa. Falou, liga pra ela. E as coisas que ela administrava bem, o que ela não administrava, ela tinha os contatos dela. Ligava pro doutor Billy Boni, doutor não sei o que, conhecia todo mundo ali na escola. E sempre me admirou isso, assim, essa disponibilidade, esse interesse de cuidado e tal. E é a referência que eu tenho, assim, historicamente com medicina. Mas foi uma coisa que aconteceu meio de supetão, assim. Eu, na hora de prestar vestibular, eu falei, vou prestar vestibular. Eu falei, eu gosto disso, vamos pagar para ver. E meio que deu certo, porque as coisas foram se desencadeando. E aí a primeira coisa que a gente aprende quando a gente está na faculdade é que nem tudo é tão simples e doce quanto parece, né? Porque a coisa que eu mais ouvi na faculdade quando a gente entra, eu falo assim, você acha que foi difícil entrar, né? Quero ver você sair, né? E realmente são anos duros, anos difíceis, de muito estudo, muita dedicação, isso para todo mundo. Assim, acho que não é um senso comum que a medicina vai tomando conta da vida da gente muito rápido, né? Meus amigos falam assim, nossa, mas você trabalha tanto, é que a gente perdeu o senso do que é dar um plantão no sábado, há muito tempo, né? Com 22, 23 anos, você está lá de BIP, entrando na equipe. Portanto, essas coisas vão fazendo parte e essa dedicação ela é inerente ao que a gente vive no dia a dia. Mas a escolha da ortopedia, ela foi talvez uma coisa meio natural por causa da relação que a gente tinha com o esporte, o futebol na faculdade, na atlética, mas depois também foi uma escolha mais racional, porque ao longo do tempo eu pensei em fazer pediatria. Eu tive um problema parecido com você. Eu passei numa retaguarda que tinha no 6º ano. Eu desisti de fazer pediatria no 6º ano. A gente tinha uma retaguarda do transplante hepático no HC. E toda vez que a gente ia esqueci o nome, não era SCUT, SCUT é o PS. Mas toda vez que a gente ia na visita no dia seguinte, uma criança já não estava lá. Morria todo dia um. Aí foi um estágio que me fez muito mal, mas eu falei, putz, não é para mim. Aí eu não queria fazer uma especialidade que atendesse um nicho específico, fazer urologia, só ginecologia e tal. E depois eu fui descobrindo que a ortopedia tinha essa característica, porque a gente atende um monte de gente, a gente pode atender pessoas de idade, jovens, crianças. As crianças às vezes são meio tortinhas, meio quebradas, mas ela não é doente em si, né? Isso que era muito legal. Você pega um moleque, uma hora depois que você imobilizou o braço dele, ele tá pulando no berço, dando cambalhota, né? Então eu gostava muito disso. E essa possibilidade de ser mais abrangente. E depois eu fui descobrir que era uma boa especialidade, inclusive do ponto de vista de mercado, de possibilidade, de evolução, de tecnologia, porque as pessoas estão aí cada vez mais se expondo a lesões, a atividade física. A gente, graças a Deus, está vivendo melhor e por mais tempo, com mais qualidade. Então eu senti que foi uma boa opção, uma boa escolha, ainda que não tenha sido uma coisa tão racional. O Demange tem não sei se já ouviram ele falar isso, mas ele tem todo o estudo racional pelo qual ele estudou ortopedia, que é muito bom. É muito bom. Eu acho que mas o meu foi meio... Essa pergunta vai ser rodar para todos nós aqui. Mas foi uma coisa meio que foi acontecendo e eu sempre brinco, assim. Eu acho que, para mim, pelo meu senso, mais certo do que podia dar, não deu. Tô bem satisfeito. Teve algum caso que te chamou a atenção? Um caso que foi marcante para você na residência? Putz, muitos, né? Tem marcantes, é muito rico, né? Muitos. Talvez no começo, muitas coisas negativamente, porque as pessoas não têm essa percepção de que a gente, mesmo convivendo com o que a gente convive no dia a dia, lesões, traumas, a gente não seja capaz de se impactar ou de se impressionar com algumas coisas. E acho que isso acontece até hoje, assim, né? Casos que a gente vê limitação extrema, lesões graves, acidentes, politraumas complexos, né? Sempre tem um caso que você olha e fala, caramba, né? Nunca tinha visto isso, né? E não é raro a gente falar isso. Mas eu não sei, né? Assim, no meu orifício de desgraça tem tanta que eu não consigo destacar uma, não. É interessante que eu falo esse negócio dos casos graves, que choca, tem vários aspectos, né? E aí é interessante que tem casos que chocam a gente pela gravidade. Sim. Né? Tem casos que chocam a gente pelo desfecho, né? Falecer, etc. Mas eu acho que uma coisa que às vezes na ortopedia é até um pouco mais diferente do que outras áreas,
que acaba chocando muitas vezes e assustando, é que várias situações de traumas ortopédicos, a gente ou pessoas conhecidas já passaram por perto de quase acontecer. Né? Para mim, uma coisa que é muito marcante, eu lembro logo no começo, na minha residência, chegar no pronto-socorro e ter indivíduo com halo craniano. O halo craniano parece uma coroa de rei, né? Pendurado, só que presa dentro do osso, que fura o osso e prende, pendurado numa corda, que está ligado a uma roldana e tem um peso puxando a cabeça do indivíduo. O indivíduo que pulou numa piscina e ficou tetraplégico, né? Puxa, você fala, putz, mas uma piscina, numa brincadeira, num grupo de pessoas, aí começa a você conversar com o outro, passar na enfermaria, aí tem o outro que teve um acidente porque foi mergulhar num rio, aí num lugar que mergulhava de vez em quando, aí uma pedra entrou e pulou em cima da pedra. Esse tipo de coisa, é aquela situação que você olha e fala, puxa, mas isso pode acontecer a qualquer momento comigo ou com um amigo, sem muito assim, com controle da situação, mas é mais próximo às vezes do que quando você está com 20 e poucos anos de idade e aparece alguém com, sei lá, uma revascularização do miocárdio. Você até fala, puxa, pode ser com um parente seu, etc., mas você não se coloca exatamente naquele momento. Um problema ginecológico, obviamente, a gente não pode se colocar, mas tem doenças que a gente coloca, puxa, que chato, mas parece que não passou distante tão perto. Disso, Esse, você fala, nossa, tá passando na nossa porta o tempo inteiro, né? Pode ser que, espero que não, mas isso me chocou. Um pouco quão frágil é o ser humano pro trauma do acidente. E aproveita e conta para nós, porque a tua escolha foi ortopedia, como é que isso apareceu? É bom, racional. Se tiver gente que me conhece um no livro. começo da faculdade, os caras vão tirar sarro, mandar dizendo que falei errado. Não, eu já pensei de tudo, né? Entrei pensando em fazer genética, fui para cardiologia, pensei em clínica médica, passei en passant pela psiquiatria, vontade de fazer bem rapidamente, voltou aquela vontade que passou, né? Passou e voltou. A diferença do psiquiatra para o paciente Cuidado. é a chave. É a chave do ambulatório. Mas aí foi. E aí, quando eu fui chegando no internato, foi uma coisa interessante que me abriu a maneira de pensar. Na verdade, duas coisas me abriram a maneira de pensar. A primeira foi num estágio de otorrinolaringologia. Aliás, até recentemente encontrei com o docente que deu esse exemplo, que é o professor Agrício, lá na Unicamp, e ele reuniu com todo mundo e falou o seguinte, vocês aí estão passando, o que vocês querem ser? Um quer ser cardiologista, quer não sei o quê, mas de verdade, vocês gostam de estudar o assunto, porque foi fascinante quando vocês passaram, ou vocês sabem o que o profissional faz? Porque são coisas completamente diferentes. E ele era da otorrino, ele falava, vocês sabem, né? Você vê, ninguém aqui nessa sala falou otorrino, mas você sabe o que um otorrino faz? É o ortopedista da cara, né? E achei muito interessante, porque muito aluno, quase todo aluno de medicina, já passou pela cabeça, pelo menos por um minuto, fazer cardiologia. Porque você aprende a ver o coração na anatomia, aí na fisiologia você entende como ele bate, aí na farmacologia te explicam como é que é o remédio e médico. Nossa, eu tô entendendo isso daqui, eu vou ser médico, eu vou ser cardiologista. Né? E isso foi a primeira coisa que eu comecei a ir buscar o que faz a especialidade mais do que ela estuda. Né? Então começou aí. E aí a segunda coisa que aconteceu comigo, que também foi graças a um estímulo de um professor de iniciação científica. Eu estava no segundo ano de medicina, e aí teve um congresso, voltou um professor que ele estava em Baltimore há um tempão, que ele chefiou a medicina nuclear de lá, o Edivaldo, e ele voltou e deu uma aula num congresso médico acadêmico sobre medicina nuclear, tecnologia, um monte de luzinha, coração batendo, não tinha muito esse tipo de situação, estava abrindo a medicina nuclear na maioria dos lugares. Eu fui lá fazer uma iniciação científica, que é pegar uma bolsa, estudar, etc. E o Edivaldo não era um sujeito de muitas conversas frequentes, né, mas ele, quando chamava para conversar, ele falava algumas vezes coisas importantes. Ele chegou para mim naquela época e falou assim, me fala um pouco de você, se tem médico na tua família, onde você pretende trabalhar, qual que é a sua ideia de ter feito medicina. Eu contei, não tenho médico na família, meus pais são sociólogos, etc e tal. Ele falou, eu acho que você devia se preparar um dia para ficar um tempo no exterior, porque ficar nos Estados Unidos mudou minha carreira profissional. Isso no segundo ano de faculdade. Tá louco, né? Será? Mas ele falou isso com tanta convicção, força e veemência, que eu fui procurar saber como seria um dia fazer isso. E eu descobri que tem um teste de validação de diploma, que é o USMLE,
e resolvi começar a estudar para isso. Fui falar com um amigo mais velho, o Juliano, que tinha estudado no colégio comigo, que estava 2 anos à frente, estava estudando, e fui pegar livros para estudar para a prova de validação de diploma nos Estados Unidos. E o que me chamou a atenção é que dentro dos diversos livros, das diversas áreas, tinha no kit de livros que a gente comprou como escolher sua especialidade. Veio um livrinho disso. Como escolher sua especialidade, é um livrinho pequeno, 40 páginas, alguma coisa assim. E na introdução do livro geral de provas e como aplicar para uma residência médica, porque lá o americano tem que fazer entrevista, mandar o currículo para vários lugares, etc. Ele começa a categorizar as áreas que estão crescendo mais, as áreas que crescem menos, as áreas que você precisa ir melhor na prova, as áreas que você precisa ir pior na prova, e depois, nesse como escolher especialidade, tem alguns comentários sobre a especialidade. Dentre elas, um deles é isso, né? Com que atua, se tem cirurgia ou não tem, etc. e tal. E depois ele começa a mostrar crescimento, desenvolvimento, tempo de carga horária e assim vai. E ele dá sugestões do que você pode analisar. E aí, nessas sugestões, ele coloca como 3 que ele fala assim, você neste momento da vida como aluno, talvez não pense nelas. Porque a gente é mais romântico, né? O aluno quer fazer o quê? Nossa, vou fazer cirurgia pediátrica, fazer gastrosquise, tratar gente que saiu para... E assim vai. Ele fala assim, tirando esse romantismo, tem 3 coisas que você precisa olhar. Primeiro, é se você, de fato, tem algum interesse pela área, considerando o que ela faz. Segundo, é se a carga horária é compatível com o estilo de vida que você quer ter. Né? E se isso faz sentido ou não. E o terceiro é a remuneração, se ela é compatível também com o que você aceita como adequado. Né? E aí eu comecei a dar nota para as diversas especialidades. Eu gosto, não gosto, não sei o quê. E assim vai. E aí, de novo, com carga horária de estilo de vida e de trabalho. Por exemplo, tem atividades que carga horária que ele fala não é só número de horas. Você vai ser obstetra e for trabalhar com crianças nascentes, tem que estar disposto a acordar de madrugada o tempo inteiro. Se você se compromete com uma mãe que você vai fazer o parto dela, 9 meses depois você tem que estar na cidade. Né? Isso faz parte da carga horária. Se você trabalha com trauma e acidentes e tiros, você tem que saber que 4 da manhã pode ser o momento do tiro ser tratado de imediato. E assim vai. E tem outros tipos de atividade que não. Então, carga horária, momento, local de trabalho, né? E assim, medicina preventiva, você tem que fazer visita à comunidade e tudo esse estilo. E aí eu comecei a ranquear dentro das coisas que eu preferia. E aí as 2 primeiras, primeiro lugar, ficou ortopedia, por incrível que pareça, cirurgia plástica. Sim. Só que aí eu não sei desenhar nenhum. Eu não sei, você só me vende camisa branca, eu não sei escolher cor, não sei escolher corte de cabelo. Você é absolutamente. Combina um óculos ou não, mas isso daqui é erro de interpretação, né? É igual ser cantor, não tem a menor condição. Então saiu da lista, né? E aí foi continuando em ortopedia, tinha ficado em primeiro. Quando a ortopedia terminou em primeiro, eu até fiquei meio com vergonha de falar para os amigos, porque tem uma piada que o ortopedista não estuda muito, o ortopedista não é. Então, assim, pô, será? E aí eu fui conversar o que ela faz. Lembrando do que a Grício falou, eu fui conversar com pais de amigos que são ortopedistas, ou com outros, falando, e aí, como é que é o dia a dia mesmo? É isso que eu estou pensando? E a ortopedia, por acaso, na época que o pessoal fazia piada que a ortopedia não estudava, nos Estados Unidos já era um ACID exam. Você tinha que tirar as maiores notas. Se não tivesse a maior nota, você não entrava em ortopedia de 95 a 2005. E isso me chamou a atenção, porque era uma área em grande crescimento. E um dos pilares que eles colocavam é a ortopedia é uma das áreas muito influenciadas pelo desenvolvimento tecnológico. Né? E isso me chama a atenção. Tem áreas da medicina que têm um desenvolvimento, mas assim, eu não diria que o parto normal por um desenvolvimento tecnológico mudou mudou um pouco. O Bussam Maranemi, que foi professor nosso lá, ele falava que o toque vaginal, ele deu aula pra gente e falava, você pode fazer um toque vaginal, porque não tinha antibiótico quando ele começou. Mas dos anos 70, pós-ultrassom, para os anos 90 para agora, não tem uma super mudança na técnica do parto normal, né? Desculpa os obstetras por me assistindo, a própria cesariana. Não é uma que a gente estudou pelo Briquet até hoje. Tecnológica. Né? E algumas outras coisas também. A tecnologia não teve tanta mudança. E isso era uma das coisas que estava muito claro nessa definição da ortopedia. Como eu gostava já de... Isso me atraiu, sabe? A tecnologia me atraiu. Falei, poxa, é uma área
que provavelmente vai crescer demais, né? Eu acho que eu fiz a escolha certa, estou feliz com ela. Olha, eu acho que falta o doutor José Carlos Garcia falar pra gente. Por que ortopedia, doutor José? Olha, ortopedia foi no final da faculdade que eu escolhi, e passou por várias outras disciplinas aí, né? Por incrível que pareça, eu comecei com a nefro, eu não passei por esse amor pela cardio. Tá? Passou pela nefro. Não, eu ia ser cirurgião cardíaco, pô. Entrou na faculdade na época do Jatene, Hermínio, os grandes cirurgiões. Eu tinha certeza que eu ia ser cirurgião cardíaco. Não, eu primeiro comecei pela nefro, que a nefro era muito forte lá na escola. E eu fui estagiário da nefro. Inclusive tem uma coisa interessante. Fui estagiário da professora Miriam Boim, e ela tinha voltado de Harvard, né? E ela estava lá fazendo um monte de coisa, a gente fazendo algumas coisas de genética. E eu lembro que eu olhava, olha só a época que a gente viveu, né? Eu olhava para ela e falava assim, nossa, ela recebe e-mail. Eu achava aquela tecnologia muito legal. Ano 2000, é isso? Não, anos 90 baixos. Não, cara, 90 baixo não era. Quando você entrou? 98? Eu tenho 93. É verdade. Entre 95? Eu? 92. 92, 92? Eu entrei em 99. Ai, meninão. Meninão. Mas aí eu achava aquilo legal, tal, não sei o que, fiquei envolvido. E gostei muito da nefro, porque a nefro realmente é bem legal, é bem diferente. E lá bombava bem. Só que aí, passando o tempo, tive a parte de neurologia, eu gostava muito da professora de neurologia, que é uma professora que era super dedicada. Susan Meire, que falecida Susan Meire. E ela, com isso, eu falei, não, agora eu vou fazer neuroclínica. Comecei a estudar neuroclínica, comecei a estudar neuro, achava aquilo super legal tal. Mas eu sempre tive uma veia meio cirúrgica, né? E aí da neuroclínica, eu me engendrei ali no meio da neurocirurgia. E eu fui monitor da neurocirurgia. Eu fiquei mais ou menos uns 2 ou 3 anos, eu fazia tudo, assim, pensando na neurocirurgia. E quando eu cheguei no meu 5º ano de faculdade, eu passei na neurocirurgia. E a neurocirurgia é uma especialidade super diferente, super legal, mas também é uma especialidade que você tem que lidar com todo esse problema de morte, esse problema de que às vezes você não consegue resolver o problema da pessoa. E também a parte que eu achava mais legal era a parte de trauma da neurocirurgia, onde fazia aquela trepanação, ou seja, você fazia um furo no cérebro para sair o sangue. Desde os egípcios, né? Desde os egípcios, exato. Você tem 5.000 anos essa cirurgia. Né? Então é uma cirurgia que lembra um pouco ortopedia. E aí eu lembro que eu estava com o professor Braga vendo ele operar aqueles cérebros, né? Ele era um neurovascular exímio, mas eu olhava aquela cirurgia que ficava horas com aquele movimento mínimo, tal, todo mundo quieto na sala, eu olhava, isso não é para mim. Aí eu saí da sala, estava uma sala na frente, o professor Altenor Bessa de Queiroz, fazendo uma prótese de joelho, nos inícios da prótese de joelho, acho que aqui no Brasil, e aquele negócio, aquele cimento, aquele cheiro de cimento, aquele martelo, aquele sangue, eu olhei e falei, nossa, isso aqui parece realmente uma cirurgia de verdade, uma cirurgia emocionante. Tanto que depois, quando eu entrei na residência, o primeiro estágio que eu tive foi o joelho, com o Altenor. Aí eu lembro que o R2 virou para mim e falou assim, ó, ele vai rosnar alguma coisa. A gente que instrumentava para ele vai rosnar alguma coisa. Você vai entregar para ele como é que fala? A compressa, porque senão ele pode jogar de volta o que você der se você der a coisa errada. Dá um soft. E aí, dava compressa, obviamente voltou, né? Porque eu não entendi o que ele tinha falado. Mas assim, foi essa. E também tem a ver com a parte da, como é que eu vou dizer, da atlética, né? Eu era muito ligado à atlética. E por isso a gente fazia atividade física, eu era do jiu-jitsu lá, e a gente tinha muito essa ligação. Você jogava hand também, não jogava? Eu joguei handball, cheguei a jogar beisebol, tentei jogar beisebol, né, mas não deu certo. Não, eu no beisebol não dava certo, cara. Eu joguei handball no primeiro ano, e eu lutei judô e lutava jiu-jitsu.
Vocês concordam que para fazer ortopedia, assim, a gente tem que ter esse envolvimento mais com o esporte, assim? O que vocês acham disso? Tem uma porque proximidade, sempre tem uma né? proximidade. Às né? vezes ela não é necessariamente, e eu percebi isso ao longo do tempo, às vezes não é só sua, mas hoje tem muito de interesse, né? Que é uma coisa também que eu acho legítima, né? Tem gente que tem um histórico de ter praticado atividade e tudo, mas tem gente que tem muito interesse por esporte e atividade física e nem sempre é um exímio, um mega praticante, né? Mas eu acho que tem que ter, no mínimo, essa curiosidade em relação a movimento, esporte. E acho que é valorizar muito a importância do movimento, da mobilidade, da capacidade, do quão limitante é uma lesão, né? Quem pratica esporte sabe que o machucado, Mobilidade qualquer tudo, fica né? parado, é muito ruim. Acho que... E você, Paulo, me fala como é que você escolheu a ortopedia. Foi por sua causa, você sabe dessa história. Não, acho que eu já contei pra vocês. Contou, acho que no último, Mas em contou. medicina especificamente? Medicina porque... Cara, por que medicina? Eu acho que é aquela história da ferida que não cura, né? E acho que, de certa forma, quando a gente escolhe medicina, existe alguma relação que a gente gostaria de ter tratado, ou ter uma sensação, talvez, de impotência frente de alguma coisa que a gente tenha vivido. Eu acredito muito nisso, né? Eu tinha o caso na família de uma pessoa extremamente querida que tinha uma doença, né, crônica, e aquilo me deixava extremamente... me dava uma sensação de impotência muito grande, né? E eu acho que, de certa forma, a medicina ela veio como se fosse um manto, assim, para falar, calma, que, primeiro, não é tudo que você resolve. Segundo, ainda que você não resolva, você pode consolar, isso não está errado. E terceiro, as pessoas, elas têm os desafios de vida delas, e o médico, ele não precisa estar presente só pontualmente, é aqui, tchau. O nosso papel, ele vai ao longo da vida das pessoas. Quantos pacientes vocês têm que tem 15 anos que vocês conhecem, 10 anos, né, e que às vezes te ligam para perguntar uma coisa completamente fora daquilo que é a nossa área, né, mas que a gente vira referência. Então, eu acho que foi isso da medicina, e eu não sei, eu acho que me encantava essa coisa de ter a responsabilidade, de, sabe, tomar para si o problema e falar assim, não, tá bom, vamos resolver isso. Eu acho que isso acho que me seduziu muito. E, cara, quando a gente entra na faculdade... É o universo, né? Aí, eu não sei, cada dia que você fica, parece que você está no lugar mais certo, e a única coisa que eu acho que começa a acontecer, assim, quando a gente começa a ter acesso às especialidades, perceber o quanto ela aprofunda em cada uma delas, que aí você fala, cara, tem tudo isso para saber, eu não vou conseguir. Né? E é o que eu falo para os meninos, né? Se você nunca pensou em desistir da medicina, você não fez direito. Não direito. Você não fez da forma adequada, né? Mas não, sabe uma coisa legal que você falou, esse negócio de cada dia mais a gente vai tendo envolvimento, uma coisa que sempre que eu paro para pensar e converso com o pessoal de outras áreas, a gente estava batendo esse papo agora há pouco, o médico, de uma maneira geral, não é aquela pessoa que um dia pensa em parar de ser médico. Né? É raro alguém chegar e falar, não quero mais. Acabou. Ele pode até falar assim, eu não quero mais essa vida de trabalhar das 8 da manhã até as 8 da noite, até as 11. Até amanhã. Não, ou do plantão, entendeu? O cara pode chegar e falar assim, eu não quero mais ter que trabalhar todo sábado e domingo dando plantão noturno. Ou, puxa, essa vida de resgate na ambulância, que a ambulância quase capota, eu não quero mais. E assim vai. Mas deixar de ser médico é raro. Né? É raro o sujeito falar assim, não, eu estou fazendo esse tanto porque quando eu tiver 50, meu sonho é parar tudo, abrir um restaurante e abandonar a medicina, ou vou pintar, ou vou música. E isso mostra o quão apaixonante é a profissão, né? É uma das profissões que você encontra pessoas com 90 e pouco, assim, todo mundo chegando e fala, chega, menos. E... Eu vejo que, por exemplo, meu sogro, ele é engenheiro, um engenheiro de mão cheia, trabalhava super bem e tal. E ele, quando aposentou, ele aposentou. E ele fala, não fiz nada melhor do que aposentar na minha vida. E assim, a aposentadoria para ele foi um descanso, e é um descanso, mas assim, eu vou fazer um quiz aqui para
vocês acham que vocês se veem aposentados? Cada um daqui se vê aposentado? Eu me vejo operando com você aposentado. É isso que eu não vejo, assim, é até engraçado. Dentro disso que o Demange falou. Eu vejo mudando o meu estilo como médico, Sim. mas eu não vejo parado, né? Você Mudar, não nem separado, mudado, Marco. nem parado, nem mudado. Gozado, né? Mudado eu talvez veja. Não, mudado assim, funcionalmente, mas não deixei de ser médico. Ah, sim. Ah, não. Falei assim, não, beleza, acabou, deu, cheguei onde eu queria, vou fazer outra coisa. Você sabe Vou que, abrir uma pizzaria. que recentemente eu tava conversando de corredor com um cardiocirurgião super importante, eu não vou citar porque tá batendo papo e tá mais velho. Mas ainda bem nativa, não tá tão assim, deve estar chegando nos seus 70 anos de idade. E a gente tava conversando uma coisa interessante, uma coisa que jamais se imaginou no passado, a tecnologia está tornando mais longeva a vida do médico. Sim. Então, antigamente, se o sujeito começasse a tremer, falava, tá na hora de parar, porque já está com tremor basal, não vai dar para dar aquele ponto. Aí, hoje, o sujeito que opera com o robô tira o tremor. Aí, tem um outro tipo de atividade médica que está começando a surgir, se discutir, que é você orientar à distância uma outra pessoa. Então, imagina, o sujeito hoje é médico, cirurgião de renome, e se ele opta por não ir lá às 7 da manhã, acordar, pegar o carro, chegar no hospital, passar pelo estresse da situação muito intensa, porque fisicamente ele não aguenta, já vai existir uma situação dele poder fazer uma consultoria à distância. Igual uma telementoria. Telementoria. Mas uma telementoria constante. Imagina o sujeito que tem lá o piloto dentro do carro na Fórmula 1 e tem um antigo piloto no banco falando, é isso, faz assim, aqui, cuidado daquela curva, começou a chover, Eu digo pensa em até parar. a equipe do piloto, que fica para ele falando quais são como que ele tá, como é que tá o motor, quanto que ele tá atrás do outro ou não. Então acho que é isso. Mas isso ainda é medicina. Sim, e é interessante estar deixando longevo algumas áreas médicas que o pessoal achava que ia ter que parar antes. Porque pra gente, como cirurgiões, sempre uma das coisas, quando alguém fala, mas você não pensa em parar? Eu falo, não penso. Mas você acha que você vai estar fisicamente bem para continuar fazendo prótese de joelho dando martelada com 70, 80 anos de idade? Você tem aí a história do... como é que era o nome dele? Da Santa Casa, do quadril, o Rudelli. Rudelli ficou até os 80 e quantos anos? 85, 84 anos trabalhando. Ele morreu trabalhando no Sírio. Sim, Um dos professor Rudelli. Dos bons, né, e um dos precursores da cirurgia de quadril no Brasil. Trabalhou até o último dia da vida dele. Mas algumas áreas até o pessoal acha mais natural, muito engraçado. Dificilmente alguém chega para o sujeito que trabalha mais com a mente, como psiquiatra, ou pediatra, Antranic, que foi até muitos e muitos anos, que trabalhou até depois dos 90 como pediatra. O pessoal não chega e fala, mas você acha que você vai estar fisicamente conseguindo? Porque na cabeça dele enquanto minha cabeça estiver funcionando, eu posso trabalhar. Claro. Eu consigo como pediatra, como psiquiatra, assim vai. E na nossa área, muito sempre foi ligado a essa questão do fisicamente você conseguir fazer com destreza um movimento. E é interessante, por isso que quando alguém me fala, você vai aposentar, o que eu olho na minha cabeça é assim, eu provavelmente vou me reinventar. Sim. Eu provavelmente, a hora que o meu físico não for adequado para entregar a melhor medicina, eu vou me reinventar para entregar o melhor de mim numa outra atividade médica. Sim. Isso que eu acho que é mas interessante. Não saindo não abandonar da medicina. Né? Mas sabe que eu gosto muito dessa provocação, e o músico gosta sempre disso, de pensar que tem muita gente em formação que às vezes está assistindo a gente e vendo e tentando buscar conselhos. E todo mundo que me pergunta, eu falo, olha, eu acho que eu faria tudo de novo. Do mesmo jeito. Boa. Eu acho que eu faria tudo de novo. O que eu faria diferente? Eu acho que eu faria um pouco depois. Por quê? Porque a gente fala da medicina apaixonante, isso é legal, e é verdade. Mas a medicina também cobra um preço caro, e é por isso talvez que a gente tem um envolvimento tão grande que a gente não se desvencilha mais, né? E a gente estava falando disso há pouco aí. A medicina vai tomando conta da nossa vida, a gente quando vê já está dando plantão, a gente já está distante dos amigos no fim de semana. E isso requer maturidade, requer você entender o que está acontecendo, você entender que são escolhas que você está priorizando para o resto da sua vida, no momento que a gente é super jovem. A maioria de nós, o Demange talvez que entrou com 12 anos na faculdade, né? Mas a gente entrou menino na faculdade, né? A gente entrou muito novo. E hoje eu olho para trás e falo, caramba, olha o quanto de coisa que passou, talvez até o quanto de oportunidade que eu deixei de entender
as pessoas que estavam à volta da gente, o quanto elas podiam contribuir para a gente, não só com formação técnica, mas formação humana, professores, todos nós tivemos, né, professores assim, icônicos no nosso caminho, e às vezes a gente não está nem entendendo o que está acontecendo, né? Então eu gosto de dar esse conselho, entenda que é um caminho que exige maturidade, e às vezes esperar um pouquinho não é de todo ruim. Mas é difícil no modelo aqui do Brasil. Sem dúvida. Né? É engraçado, a gente perde tempo. Né? É muito precoce. Perde tempo. Eu estava outro dia desse conversando com o pessoal da área da educação e a gente conversando um pouco sobre esse assunto. E uma das grandes discussões é essa: um indivíduo de 16 anos de idade, ele está escolhendo, quando ele presta um vestibular no Brasil para prestar com 17, 18, 19, 20, não interessa o que seja, mas como primeiro, já a carreira definitiva. A gente não tem um minor, a gente não tem um college. Não tem um college. Então, e não dá para parar tão fácil. Eu tenho um amigo que está ortopedista, que está na Filadélfia, e ele trabalhou um tempo em Wall Street antes de resolver fazer medicina. Caramba. Né? E é interessante isso, porque ele foi mais maduro. E mesmo no modelo americano, muita gente faz alguma coisa aqui. A gente imaginar que o sujeito termina o colegial, tá aquele professor ainda brincando de fazer musiquinha para entender a música do Cosseno, etc. Ele fala assim, você vai prestar um vestibular para... E assim, não é para ciências da saúde, você vai ser médico. E acabou. Eu acho que alguns cursos trazem uma precocidade muito grande. Talvez tivesse que ser uma coisa mais curta, de 2, 3 anos de áreas de saúde. Nos Estados Unidos é assim, né? Você tem que fazer uma faculdade primário, antes, né? tipo um biomedicina, enfermagem, alguma coisa assim, antes de você fazer medicina. Eu Até acho em que outra área. Eu acho que é Tem outra área, né? Ele pode fazer Pode história, fazer arte, pode fazer arte, sim. fazer Caligrafia. caligrafia. Mas tem gente que faz engenharia, não é bem uma engenharia, porque tem um outro nome para isso, mas algo como se fosse uma coisa relacionada à engenharia e desenhos técnicos, como um college vai fazer medicina depois, né? E pô, nessa linha do muito precoce, a gente tem mais um problema que eu vejo que é típico do curso médico. Eu lembro quando eu entrei muito cedo, né? Ele tirou sarro brincando, tem até uma história interessante. Eu achei que não, mas pegou é essa. interessante. 16. Eu fiz 18 no segundo ano. Eu fui me alistar no Exército, entreguei o papelada no Exército, eu lembro até hoje que o sujeito pegou e falou assim, ele pegou o papel e falou, tem um débil mental aqui que não sabe a diferença entre grau e ano. Eu fiquei era eu, né? Pô? E o cara, não é possível, aqui, eu venho aqui, vocês só tem bando de idiota, xingava. Aí, Marco Calamora de Anjos, você não sabe o que é grau? O que é ano? Aqui, segundo ano, terceiro grau, porra, você tá no colegial, moleque, não sabe o que preencher? Aí eu falei, não, aqui eu tô no segundo ano de medicina, terceiro grau, segundo ano. E assim vai. Mas assim, se for pensar, o primeiro parto que a gente vai fazer no quarto ano, né? Sim. Se você não estagiar antes, se não fizer no segundo, no terceiro, e assim vai. 19, 20 anos. Então, e eu parava pra pensar isso, eu falava, pô, eu tava com 18 segundos, 19 terceiro, com 20 anos de idade, fazendo um parto, falando pra vou fazer seu parto. Eu fico imaginando a mulher que me olhava e falava, não vai. Você não, né? Tem condição. Então, eu acho que é precoce mesmo, é muito cedo. Toda sala tem um precoce. Eu lembro que na minha sala tinha a gente chamava ele de fralda. O apelido dele era Fralda. Fralda hoje ele é professor da escola, ele é lá da radioterapia da escola paulista. Aí tinha o BJ, você lembra do BJ? Lembro do BJ. BJ que é Baby Johnson. Baby Johnson. Era precoce. Então todo ano acho que tinha um precoce, assim, né? Qual que era o seu apelido de manjinha? Não, meu apelido era Gandhi, do Mahatma Gandhi. Eu entrei, eu tinha um óculos meio redondinho, e eu entrei, eu tinha 62 quilos. Não parecia tá louco, é um absurdo. E aí, quando eu cheguei, raspada, eu tinha cabelo comprido no colegial, né? No cabelo no colegial, eu chegava mostrar essas fotos. Eu Precisamos tenho. dessas E aí, fotos. eu raspei inteiro, chega careca, com óculos redondo e magro. Nossa, aqui é o Gandhi, Mahatma Gandhi. E pegou até hoje. Então, até hoje, tem muito amigo meu que chama Nem de sabe o Gandhi, nome, né? e não sei o que e tal. Mas é engraçado, a gente tira sarro, que pra mim era muito cedo, mas, poxa, pro sujeito com 2 anos a mais, também não tá... Melhorou muito. Melhorou muito, né? Por isso que eu falo com segurança. As pessoas... É que assim, no sistema,
E eu falei isso pro meu sobrinho uma vez. Ele falou, tio, mas você não tá entendendo, meu bonde tá passando. Eu falei, meu filho, você tem 16. Nossa. Porque é o que o sistema imprime para ele. Tá naquela turma colegial, todo mundo decidindo. Todo mundo faz... Então, eu acho que essa pressão é muito grande nesse momento. E ela tem a convicção de que ela tá decidindo a vida inteira dela e que aquele passo vai ser definitivo. O que, de certa forma, é verdade. Mas se não for aquilo em 1, 2 anos, a sensação que eu tenho olhando para trás hoje é que não ia fazer diferença nenhuma no segundo momento, né? E a gente talvez tivesse um pouquinho mais de tempo. Uma diferença, Marco, que é uma diferença enquanto você é capaz de curtir aquilo. Eu gosto sempre de Sim. lembrar do estudo de James Heckman, que é o nível de consciência. Sim. Quando você tem 40, você tem de 6 a 12 vezes Sim, mais consciência sem quando dúvida. você tem 20. E assim, cara, eu curti minha residência, eu curti meu internato. E são 3 coisas que eu falei, são 2 épocas que eu viveria. Cara, por pior que fosse plantão, eu Sim. conseguia. Sim. Eu tava bem, cara. Eu tava inteirão, tava com meus amigos. Não, Aí a tava gente lá tava dentro, isso. tudo sofrendo igual, sem dormir, sem comer, passando Você frio. ia no banho, o banho do 6º ano, lembra? Mas Então, isso quer é dizer, é uma coisa que a gente. Eu acho que talvez se a gente tivesse ido mais tarde, a gente teria curtido mais, sabe? A gente Claro. entenderia mais o que está acontecendo. E a gente tem uma peculiaridade que eu acho que vale até hoje no curso de medicina, que esse negócio de a pessoa querer se formar, na grande maioria das vezes, com a turma que ela entra, Sim. ou assim vai, né? Fica parecendo colégio, né? Parece boiada que a gente vai. verdade. E é engraçado, porque quando eu prestei, e eu lembro que, assim, muita gente falava, meus pais, você não para um ano, fica um ano antes de prestar o vestibular. Puxa, mas agora que você está com conhecimento, eu vou prestar. Prestou aí, você não pode trancar no primeiro ano. Uma regra da universidade pública, Sim, verdade. você não pode entrar e trancar a matrícula. Aí você cursa o primeiro ano, e eu tinha vontade, eu falava para todo mundo, eu vou trancar um ano antes de eu entrar. Quando eu entrei, primeira coisa dos meus pais, eu vou cursar o primeiro ano e vou Depois trancar. Aí terminou o primeiro ano naquele negócio de, putz, mas já minha turma, se eu trancar, e agora? Tenho meus amigos, não sei o quê, e foi. Então esse negócio que você falou é uma coisa difícil. Uma pressão a gente tem uma pressão social. E eu gosto também de pensar nisso, porque cada um citou aqui ao longo da escolha, mas as escolhas que a gente foi tendo ao longo do tempo, elas às vezes podem parecer assim involuntárias, mas sempre tem uma percepção, algumas coisas acontecendo. Por exemplo, por que eu desisti de ser cirurgião cardíaco? Porque no meio do desenvolvimento de todo o glamour que era a cirurgia cardíaca no Brasil, a importância que a cirurgia cardíaca do Brasil tem no mundo, a especialidade mudou do nada no meu 4º ano. Inventaram um stent, um catéter e parou de ter cirurgia de peito aberto. Totalmente. Que era o ganha-pão do cara. O cara fazia 3, 4, não é? 3 mamárias, 2 sapinas e tal. Aí eu falei, opa, então pode ser que isso daí não seja tão pra sempre assim. Então Aí você eu me meti... não largou porque você era um homem sem coração. não. Mas olha que curioso. Aí eu comecei a me envolver na cirurgia gastro. Né? Mesma coisa, o Demange já citou esse exemplo. A cirurgia que eu mais entrava no BIP de instrumentação da gastro era a úlcera perfurada. Gastrectomia. Inventaram inibidor de bomba. Sumiu. Aí eu falei, o que não vai deixar de acontecer que eu posso me sustentar aí pro resto da minha vida? E foi aí que eu encontrei umas pessoas se quebrando, né? Tinha uma moto, as pessoas envelhecendo. Eu falei, opa, talvez aí tenha um pouquinho mais futuro, né? Ó, e é gozado. Eu tenho uma proposta, que é uma brincadeira que eu imaginei pra gente fazer entre a gente. Claro que eu sou que nem o banco do Banco Imobiliário. Mas é assim, eu vou pegar essa canetinha, eu vou girar, e eu selecionei aqui 6 perguntinhas que, assim, são gerais. Tá. Vale tudo. Tá bom. Quem cair a ponta da caneta faz a pergunta, quem cair o rabo é a pessoa que pergunta. Responde. Só que assim, você tem que ser legal com o amiguinho. Por quê? Porque depois a possibilidade da pessoa... Vocês topam, vamos fazer? Vamos testar. Espera lá, e se a caneta virar assim? Essa caneta virar assim é a mais próxima. Dá um tapinha. Vamos ver, 1, 2 e... Olha só. Então é Marco Aurélio pro Demange. Eu acho que a gente podia fazer café com leite. Eu sou café com leite. Você pode escolher uma, mas lembra que depois do Demange ele vai escolher uma pra você. Você viu que o Marco Aurélio já botou lá longe pra ler? Não, imagina. São 50 anos. Nossa. Vale investigar, é a dica. Tudo médico aqui, tudo ortopedista. Então, você pode investigar, você pode perguntar para ele para chegar na resposta.
Isso aí não tava. Eu não me alistei. Eu também. Ó, essa é pro Demange mesmo? Pro Demange. Então essa eu vou perguntar porque eu sei que ele vai ter que saber. Né? Senão eu vou ficar bastante decepcionado com ele. Nossa. Agora jogou a pressão. Não, brincadeira. Não, Demange é bom. Pergunta de Demange é física bom. nuclear. Ele é estudioso, é isso aí. Qual é a fórmula de Bhaskara? Bhaskara? Puta, pior que eu sabia. Então, eu também já soube, mas a minha esperança é que você lembre. A minha também. Eu Você lembra? Fala sério, Zé. Sim. Olha, José. Não, então tá bom, você pode ajudar o amiguinho. Qual a fórmula de Bhaskara? É menos B mais menos a raiz quadrada de delta, que é B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Nossa, José, vai. Parou. É isso mesmo? Não dá essa brincadeira. Deixa eu te contar. É isso mesmo? Olha. Sério, porque ele tá fazendo bico no curso. Uma peculiaridade. Eu adorava física e eu adorava matemática. Acredita? Olha só. Eu dei aula de física durante a faculdade para me manter. Porra, Zé, mas Bhaskara é foda. Mas é básico. É básico. Como você respondeu? Olha, a resposta veio de quem menos esperava. Caramba, você vê, né? Foi mal, Zé, eu te menosprezei. Como você respondeu, você pode escolher a pergunta de volta pro Marco Aurélio. Nenhuma, não. Não tem. Esse que é o objetivo. Esse que é o a gente pode objetivo. investigar. Vai ter que usar o chat de PT, vai ter que usar. Pô, eu vou perguntar essa aqui porque tem que ser uma pergunta de conhecimentos gerais, eu Vamos acho. lá. Porque tem que ser Tá do bom. mesmo jeito que ele fez pro Demange, de Lógico. conhecimentos gerais. Gerais, é. O que aconteceu dia 18 de junho de 1815 na Bélgica? 18 de junho. Bélgica. Vale investigar. Não pode perguntar exatamente o que é, mas faz sua anamnese. É uma coisa importante. Deve É, ser serviço. Na Bélgica, Pode ser, pode ser. Pode perguntar, a gente fala se tá quente ou tá frio. Não, mas cerveja não é. O Napoleão tá envolvido nisso? É guerra? Tá quente. É. Tá quente. Você sabe? Eu não mas sei. é coisa da guerra. Ó, tá quente, tá bem quente, aliás. Eu faço essa pergunta pro residente antes de dar um soco no peito dele. Na verdade, o Paulinho a gente faz perguntas de De história. história geral. Eu ferrei o Marco Aurélio. Pode falar. Não, tudo bem. Não, mas tá quente. Vai lá, Quente, evolui. Guerra tá Bélgica. certo, Napoleão tá quente. É muito especial essa data. Pode evoluir nas perguntas. 18 de Junho. 1815. 1815. Com família real de 1822. Guerra, guerra. É, guerra napoleônica. Não, mas Não, a derrota dele não tem nada a ver com a Bélgica. Não, dia D não. Putz, Não, é verdade. de ele foi na Waterloo, Caramba. né? Foi Waterloo. Tá quente pra caralho. A derrota de Napoleão. Tá muito quente, Isso tá tá pelando. quentíssimo, realmente. Exatamente, tá quentíssimo. Waterloo. É. Mas é a batalha de A batalha de Waterloo. É. Muito bom. É. Caramba. Muito bom. Aí, ó, você viu? Eu fiz a pergunta e ele Também. respondeu no final. Ó. Você pode fazer uma pergunta pro Zé. Putz, eu não vou lembrar nenhuma das Nenhum. outras que estão aí. Pior que eu li e esqueci todas também. O meu problema já começa na memória. Eu podia ter me preparado, né? Fui o primeiro a ler. Mas é esse que é interessante. Depois a gente vai escolher uma pro Paulo. Nós três vamos escolher a É dele. lóricos. Não, é porque lóricos. foi eu que fiz as perguntas, É, então não, vai então ficar vai- fácil. Então Pode nós escolher vamos outra, escolher faz uma uma outra qualquer pergunta uma. aleatória pra ele. pensar. Tá bom, fechou. Não tenho a menor ideia de nenhuma resposta. Eu tô pensando em alguma que eu soubesse responder aqui. Fala qual você quer, eu sopro no Não, então vamos lá. Onde fica o estapédio? Ou na orelha interna. Isso é Porra, Zé! fácil, isso é fácil. boa. Ô, Zé, É. você estudou antes de vir. Não, vai. menor osso do corpo, né? É isso aí. Então faz outra. Então, qual Essa é de medicina, não valeu, É, não essa valeu, valeu. não valeu. onde fica o plano mais 3 de Deli e o que ele significa? Essa é medicina Li, também. O mais que eu lembro de Li é a calça Li na minha vida. Mas Deli- tá por aí. Deli é obstetrícia. Boa, Tem que tá lembrar. quente. Três de Li. Mais 3? Qual é o 0?
Não lembro. Pô, cara, tá vendo? A mãe fez o parto lá, já tinha Olha, 15 eu anos tenho que mesmo, né? contar que eu faltei em várias aulas de obstetrícia. Cara, não mas, gostava ó, de obstetrícia. Vamos falando sério. Vocês, só de lembrar que era obstetrícia, tá bom. Tinha outras perguntas. Ó, perguntas de hoje. Vamos lá. O que faz a 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase? Essa era boa também. Pô, essa era boa. Qual é a receita tradicional do pudim de leite com furinhos? Pô, tão de sacanagem. Vocês não sabem fazer o pudim de leite com furinho. Demande. Não, isso na verdade, Mas de ele tem que micro-ondas. falar a receita devagarinho. o grande desafio é fazer o pudim de leite com consistência homogênea. E com furinho. Não, sem furinho. Sem não, furinho, cara, sem isso furinho. é fácil. Não, sem sem furinho é o furinho que é melhor. difícil. É o melhor. Porque não ele é tem que estar possível, homogêneo. cara. É o melhor. O com furinho ele é um erro porque ele era. Então ele fica Isso, aerado. isso. É essa que é a dificuldade. Não, é o Eu faço contrário. um pudim com furinho, ou sem furinho, a hora que você quiser. Então, Nossa, vamos vamos marcar tranquilo. essa. Tranquilo. Sexta-feira você vai fazer pudim. Sexta-feira, traz um pudim sem furinho. Sério? A gente Não vai. tem Olha, graça, ó, cara. e outra coisa, nós vamos filmar o Paulo fazendo pudim na casa Tá bom, do Demanja, o fechou. resultado. Se tiver furinho no pudim. Não, mas o pudim ele tem que vocês vão ficar saber. gelado pra ficar gostoso. Esse que é o problema. Não, eu Mas faço. tá eu bom, filmo. mas Eu essa filmo e mando. mas Posso- não, essa eu pergunta fiz. é boa, que é a maior polêmica de todas, essa daí. A do Essa pudim? pudim, pô, Eu gosto sem furinho. eu também. Ah, como assim, cara? Ele Lógico. fica um flan, não tem graça. É a melhor Qual coisa você do gosta? planeta. Eu gosto com furinho. É. Aê, Tá muito bom, bom, tá pô. bom. Empatados. Então, os caras do furinho e os caras sem furinho aqui. Você já sabia, né, Zé? E aí o último, qual o significado de JEC? JEC. JTC? É, vou te dar uma dica, é de ginecologia. Se fosse Jack, era Jack Motors, né? Mas Não, é JEC. Junção escamocolunar. É isso. Sacanagem Nossa, perguntar isso também, né? é isso. Não, mas foi bom, foi uma Não, coisa esse boa, foi vai. dia que a gente, o Foi, pior de tudo foi. é saber que um dia a gente soube. Isso também é tem que- muito mas- legal, né? Porque assim, eu lembro picos assim, né, de conhecimento, de cultura geral. Eu acho que assim, o primeiro grande é pré-faculdade, né? A gente estuda um monte, assim, essa época que se perguntasse qualquer coisa de um monte de assunto, acho que eu lembrava, do jeito que o Zé lembrou o Bhaskara aqui. Aí depois a gente vai especializando, você tem um conhecimento bem geral de medicina forte, depois a gente super especializa, né? E vai redirecionando o esforço para esquecer umas coisas que já foram importantes. E é engraçado, né? O pessoal disse que a gente lembra mais fácil aquilo que a gente passa a valorizar, que vale a Sim, pena lembrar. sim. O exemplo típico disso que todo mundo fala, do esforço, do quanto lembrar, é lembrar o número de telefone. Sim. Porque quando você Nossa, quando não tinha celular e agenda, você sabia o número da pizzaria Sim, de sim, cor. sabia. É verdade. Todos. É verdade. Sim. E agora Todos os você amigos, tem todos os todos amigos aí, e tal. E agora, se bobear, você chega a falar, não sei Paulo, o eu não sei o seu telefone, telefone de cor. Nenhuma E vice-versa. chance. A gente conversou hoje. Você lembra Bem, o telefone da sua casa? não tem telefone em casa. Não, de Não, infância? de Sim, infância, sim, sim, claro. Se eu forçar, Sim. eu lembro. Não, é, eu lembro, lembro, eu Zé. lembro. Eu lembro. E... Fala o seu, fala. Número 263-4108. 4107-2997. 2907742. O meu era 422-6881. É. Nossa, É. cara. Que Agora, Mas você agora morava qual que é o onde? telefone? Marília. Marília. 014. 014, então tá bom. Qual que é o telefone, sei lá, de um hospital qualquer? Você não sabe. Não né? sei, não né? sei. E é engraçado. Que nem, então, sabe, por exemplo, aniversário, eu tenho dificuldade de todo mundo. Mas você sabe dos seus amigos de infância? Exato. Cara, Sei porque não eu- tinha agenda. A gente lembra. Verdade, né? Porque é todo verdade. dia 31, 12 de agosto, eu tinha meu amigo. Mas eles dizem Sabe isso, disso? que a memória é muito relacionada É. ao quanto você valoriza a importância de guardar. É. E aí tem o emocional, e tem não sei Sim, o quê. sim. Para ele tem o emocional de ter sido professor de física. Sim, né? sim. É verdade. Não, mas você vê, por exemplo, da ginecologia. Eu não gostava de ginecologia. Então Isso. eu não tenho nenhuma Você memória sobre soube isso. E O tempo que foi necessário. Sim, e além de eu não gostar, quando eu fiz o estágio de ginecologia, no primeiro dia de estágio, o residente que era o responsável lá pelo estágio deixou você preparando, tinha umas 20 pessoas para você ir lá tocar, fazer aquela cardiotoca, aquelas Sim. coisas todas. Aí eu preparei todas aqui. De repente chegou uma menininha bonitinha que era da Liga Acadêmica de Ginecologia. Ele pegou os 5 primeiros casos e botou ela para passar na frente, deixa ela fazer porque ela É da da Liga. liga e tal. Eu tinha ficado o dia inteiro lá preparando aqueles casos. Chegou lá, aí quando ela foi embora meia-noite, chegou lá pela 00:30, eu olhei e falei assim, eu vou ficar acordado a noite inteira aqui. Eu vou ferrar esse cara.
Eu falei, eu vou jantar e já volto. Isso é pra coisa casa. de aluno. Isso é coisa de aluno. Foi para casa. Aí ele teve que fazer tudo a noite inteira. Mas assim, isso também me deixou meio chateado com aquela situação. Então, é um trauma, então. Talvez você fosse um bom ginecologista ainda. O mundo perdeu um grande ginecologista. Eu acho que esse rapaz ele ficou no caminho de um grande ginecologista, na verdade. Mas é o jeito que apresenta as coisas, sabe? É a razão de eu escolher, por exemplo, ortopedia. Eu comecei a operar com o Zé Carlos e assim, e a gente tá falando de precocidade, né? Eu vejo minha filha tá com 20 anos, né? Com a idade dela, eu tava operando com o Zé. Cara, como assim? Bizarro. Sabe, eu olho para minha filha estudantona, e toda menina ainda. Cara, como assim, né, cara? É uma coisa que a gente não para pensar, né, certinho. Como que a medicina, ela exige de você que você tenha uma responsabilidade que não é só o conhecimento, não é só o que a gente... É uma responsabilidade com o outro enorme. Sim. E muito precoce. E é gozado também que tem a contrapartida, né? Que assim, ao mesmo tempo que tem essa exigência tudo, porque também você fez um parto lá com cara de menino com sei lá, 19, 20 anos, porque as pessoas também respeitam muito. Isso eu sempre vi como uma contra-responsabilidade, porque a pessoa olhava para você e fala assim, eu lembro que o dia que eu comecei a ser médico, foi o dia que eu passei no vestibular, as amigas da minha mãe na rua já vinham lá pedir coisa, eu tava tendo aula de matemática na faculdade, né? Bioestatística, né? Mas você já é médico, porque tem essa aula também, né? Mas isso é clássico, quando você entrou na medicina, você já é médico, agora quando você for, não pode, recém-formado, é engraçado, você vai do céu ao inferno assim na hora, né, e aí as pessoas tem muito essa expectativa, então talvez por causa disso a gente vá assumindo essas responsabilidades aí, né, independente da idade, do momento. Mas se tiver aluno de medicina escutando, é uma coisa interessante que você vê que a gente citou aqui, como às vezes as escolhas são muito mais porque o caminho trouxe a escolha na nossa frente do que a gente para refletir o que a gente vai fazer, né? Então, por exemplo, da ginecologia podia ter sido o oposto, podia ter adorado, tão ótimo, e assim vai, o da ortopedia e o da cirurgia é muito típico que a gente conversa. Eu converso muitas vezes com o pessoal, mas por que você escolhe essa área? Não, porque na minha faculdade ginecologia é forte, nefrologia é referência, oftalmo é forte. E às vezes a gente não para muito para pensar no que faz o profissional. Então eu volto ainda naquela história de, além do que a gente gosta, dar uma olhada no que vai ser, porque estudar são 6, a residência são mais 4, trabalhar são mais 40, né? Então... Você tem esse manualzinho ainda, Dimanche? Tem que procurar, talvez eu tenha assim. Com certeza. Pô, eu acho que é muito legal, ver, né? Muito legal. O Demange é muito cerebral, né? Eu acho que hoje ele jogaria no chat GPT o que eu devo fazer. Olha, essas são as minhas características. Porque é racional. Não, mas e é legal racionalizar isso, né? Porque a gente também, às vezes, é impulsionado a essa questão, né, romântica. Não, porque você é médico, você vai salvar vidas. Aí você fala assim, nossa, mas eu queria fazer radiologia, e radiologia não salva a vida de ninguém, será? Não é? E a gente começa a ficar em conflitos internos e tal, e é legal ter o racional de entender, mas o que isso aqui faz, como funciona? Eu sabia que eu queria fazer uma universidade cirúrgica, mas aí eu fui me falando devagarinho, mas às vezes a gente se perde nisso mesmo, é bem esquisito, né? Você sabe que eu acho que a questão de salvar vidas, eu acho que todas as profissões da saúde, elas salvam vidas, né? A diferença é que existem profissões que salvam agudamente, outras tardiamente, outras cronicamente. E eu acho que a medicina é aquela que está presente na fase aguda e na fase tardia. E que quando a pessoa ela consegue entender que o nosso trabalho ele não para a hora que ela sai do consultório, é a hora que a gente consegue fazer a ação crônica. Então, para pensar. Pega o seu caso, por exemplo, Marco Aurélio. Você traz para a possibilidade de... A gente conhece alguns casos que você atendeu, né? Atleta que cara, teve uma prótese, teve uma doença de quadril que levou uma prótese. Pô, 20 anos atrás, esse atleta ia poder jogar de novo? Olha, a chance era menor, né? Eu acho que hoje, com que a medicina entrega de uma forma global,
essa possibilidade ela ficou muito mais próxima, muito mais concreta. Até porque essas pessoas, eu acredito que elas são um pouco diferentes do que os nossos atletas de 20 anos atrás, porque não é só a cirurgia, né? Isso é sempre legal falar. Às vezes a gente atribui aquela coisa do ato, mas eu acho que a medicina, a fisiologia, a medicina esportiva evoluiu, os recursos que a gente tem. Então eu acho que a medicina hoje entrega um resultado melhor mesmo. E umas possibilidades maiores. Mas percebe que você salva as pessoas cronicamente, porque Sim, imagina sim. um sujeito que é atleta, ele deixar de ser atleta completamente. Pensa que é uma pessoa que desde a infância ela atrelou a identidade dela ao exercício de uma função física. Né? O Zé já me operou acho que umas 5 vezes diferente, né? E eu volto e vou treinar de novo. E se eu que não sou um atleta, não sou nada, né, não tenho minha remuneração para isso, não é o motivo da minha vida, mas eu dou essa importância. Sim, sim. Cara, eu acho que fazer a pessoa permanecer com a identidade dela, a identidade física é tão importante quanto a vida. Quer dizer, é aquela história do Rock 5, né? A mulher senta do lado do Rock e ele está perguntando, porque ele acabou de ter aquela discussão com o filho dele, né? E ele falou, você é desse tamanho e eu não te ensinei isso, olha a pessoa que você se tornou. E ele está sentando do lado da Marie, né, ele vai dar uma carona para ela, e aí ele fala da tristeza dele, olha, eu falei com meu filho, ele não quer que eu lute, e ela vira para ele em toda a simplicidade dela, porque os personagens do Rock são isso, né, eles são muito profundos e muito simples, né, e ela vira e fala assim, Rock, fighters fight, né, os lutadores lutam, né, e aquilo que a gente faz, tanto da nossa longevidade na medicina, né, quanto dentro da nossa longevidade dos nossos pacientes, dentro do esporte, da atividade física que eles fazem, é a execução deles que faz eles perceber vivos, né? Que faz essas pessoas sentirem isso. Né? É intrínseco. Né? Muito. Hoje foi. Foi essa caneta que roda aí, ó. Essa caneta é importante. Então a gente vai. Mas a próxima caneta, o Paulo vai ter que participar. Então você faz as perguntas, fechou? Eu faço pergunta e o Paulo participa. A gente vamos rodando a caneta. Vamos rodando a caneta. O dono da caneta. Quem é o dono da caneta? Vai ter esse horário. O dono da caneta. Então o próximo é você. Pessoal, isso que a gente bateu papo para conversar com vocês hoje, então espero que esse papo tenha sido agradável, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Mande suas perguntas para a gente poder responder, são os guias daquilo que a gente entende que é o interesse de vocês. E lembra, segue se for conveniente para vocês, deixe seus comentários no espaço de comentários e ligue as notificações para vocês terem noção sempre quando a gente está publicando vídeos novos. Valeu? Um abraço para vocês, a gente se vê na próxima.